E como é que funciona um seguro obrigatório de condomínio, Nai? Explica aí para a audiência. Vamos lá. Desde o Código Civil, lá em 64, sobre a Lei 4591, e mais recentemente, a 10.406 de 2002, ela trata especificamente desse assunto, né? É obrigatório, o síndico, ele não pode colocar isso em votação numa assembleia, ele é obrigado a contratar o seguro para unificação. E esse seguro, que ele tem a obrigação de contratar, é aquele que vai garantir, que vai ter cobertura para danos causados à edificação. Mas isso a contratação de seguro ela vai muito além dessa obrigatoriedade. O síndico ele precisa e ele deve contratar, em primeiro lugar, um excelente profissional, um consultor em seguro, que vai dar toda a assessoria para ele. Às vezes, assim, nossa, eu vou contratar uma corretora grande, é famosa, poxa vida, mas ela precisa ver, ela precisa olhar se aquela corretora, se aquele corretor, ele está fazendo as perguntas adequadas, ele está pedindo documentação, qual a seguradora que ele está indicando, ele tem que averiguar se essa seguradora realmente vai atendê-lo, porque, por exemplo, tem seguradora que ela, no máximo, vai assegurar a cobertura máxima de 50 milhões, um exemplo, mas às vezes a necessidade do condomínio é maior, então aquela seguradora não serve para ele. Precisa ver também os canais de atendimento dessa seguradora, entendeu? E nunca só olhar o preço ou então deixar na mão de alguém. Não, isso o síndico jamais deve delegar, porque senão ele corre um sério risco de estar sentado em cima de uma apólice bomba. Ele dorme tranquilo sem saber que ele tem um pipinão, porque ele não teve os cuidados adequados e devidos na hora de contratar o seguro. É importante, né, meu? Então, Walter, no seguro condominial, ele tem duas modalidades. Tem a cobertura básica simples e a cobertura básica ampla. Até 2010, só era possível contratar a cobertura básica simples. Não tinha como contratar a ampla, porque ela só foi liberada pelo Conselho Nacional de Seguros em 2011. E ela tem um diferencial muito grande, ela tem vantagem e desvantagem. A cobertura simples, ela não cobre, por exemplo, desmoronamento puro e simples, um desmoronamento. Que foi, por exemplo, aqueles casos que aconteceu lá no Rio de Janeiro, que 3 prédios desabaram, lembra disso? E teve aquele problemão lá da questão do gás. Nossa, eu não queria estar na pele daquele síndico. Mesmo? Porque aquele desmoronamento ali, se ele, e pelo que eu li, numa cobertura simples, numa modalidade simples, não tem cobertura, simplesmente não tem. Porque o desabamento ele só é coberto na modalidade simples quando ele vem de um incêndio. Se foi provocado por um incêndio, aí tem cobertura. É o seguro de incêndio, é a cobertura de incêndio, né, na verdade. Exatamente, porque a cobertura básica obrigatória que o síndico tem que contratar é essa, que vai cobrir incêndio, raio, explosão, queda de aeronave. Isso é a básica. Mas aí ele não pode esquecer das acessórias, que aí vem o RC do síndico, o RC do condomínio. Então, precisa tomar muito cuidado com as causas que ele vai colocar, por isso que ele tem que avaliar junto com o corretor. É importante que o corretor vá até o condomínio, que ele avalie as necessidades do condomínio, porque cada um com sua particularidade. Às vezes o síndico vai contratar uma cobertura, vai pagar caro por ela e ele não vai precisar dela. Que é o caso, sabe, da RC garagista. Se ele não tiver um manobrista lá, não tem cobertura para isso. Você entendeu? Então, primeiro, o básico de tudo é ele ter um profissional qualificado e ele acompanhar, ele ler a proposta, ele avaliar junto com o corretor. Outra coisa que ele precisa avaliar junto às seguradoras são as franquias.
porque às vezes a franquia está muito alta, o seguro pode até estar mais barato, mas as franquias estão muito altas, entendeu? E basicamente lá na modalidade da cobertura ampla, quando você faz essa contratação, você já está assegurado para todo evento que atinge a estrutura física e material do empreendimento, você entendeu? E aí ele pode acrescentar só as acessórias. Essa modalidade ampla, ela começou bem cara em 2011, mas eu tenho percebido que nos últimos 3 anos ela está caindo o preço, sabe por quê? Você faz uma conta básica assim, ele contrata lá a Simples e a Simples é mais barata, sim, do que a Ampla, até porque a seguradora vai assumir um risco muito maior, né? E aí ele começa a colocar coberturas acessórias, quando vê, já está mais cara do que a Ampla, você entendeu? Então eu sugiro para os síndicos que coloque na previsão orçamentária o valor do seguro já prevendo a cobertura ampla, porque é a garantia que ele vai ter que o condomínio vai ser, o prédio vai ser reconstruído em qualquer situação. Porque aí cobra de desmoronamento, a parte elétrica, qualquer dano que tiver lá vai cobrir até a importância assegurada. É 50 milhões? Até 50 milhões. É 100 milhões? Até 100 milhões, entendeu?